Agora, queridos, primeiro eu quero que os irmãos decorem o versículo, porque a mensagem é só um versículo. E ele está na segunda carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8, verso 9. Vamos ler todos juntos o versículo 9. Todos juntos. Comecemos. Nós vamos ler 2 vezes, para esse versículo não ser esquecido nunca. Comecemos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Outra vez. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua graça vos tornasseis ricos. A primeira palavra eu gostaria que nós fôssemos transportados na imaginação de cada um até a cidade de Jerusalém e estivéssemos espiritualmente juntos com a pessoa de Jesus. Ele era uma pessoa rejeitada pela população da cidade. Mas acontece que a pessoa de Jesus era absolutamente inconfundível com ninguém. Podia tentar escolher nas 2 faculdades de Jerusalém, não se encontraria uma pessoa, por mais erudita que ela fosse, para competir com a palavra de Jesus. Esses mestres, começando com os sacerdotes, o sumo sacerdote, era gente, não era gente pequena não, era gente grande, possuidora de cultura, de dialética, de capacidade de análise, com a competência de ir profundo no texto. Mas, quando Jesus se confrontava com eles, com pouquíssimas palavras que Jesus dissesse, eles calavam. Porque a palavra de Jesus, queridos, é inimitável. Não tem jeito de imitar, não tem jeito de colocar a palavra de Jesus de lado, porque ela é fulminante. Ela absorve completamente o nosso coração, o nosso cérebro, porque ele é a expressão de toda erudição. Ele é o dono da linguagem celeste. Ele é o orador, filho do Pai. Ninguém sabe como Jesus sabe. Ninguém pode ensinar como Jesus ensina. Ninguém pode ter argumento mais seletivo e mais extraordinário do que os sermões, as mensagens de Jesus. E vejam bem, agora vem a implantação da família cristã em Jerusalém. A essa altura já tinha algumas pessoas convertidas, mas chegou o momento que o apóstolo Pedro tomou a direção numa reunião enorme. E ele pregou a mensagem. E foi uma mensagem fulminante. Sabe por quê? Eram mais ou menos 16 nações reunidas. E quando Pedro começou a pregar, cada nação ouvia, não uma língua estranha, mas ouvia a sua língua natal. E o povo estava assim, com o olho arregalado. Mas como que esse homem fala e eu estou entendendo em grego?
Como é que esse homem fala? Eu estou entendendo em latim. Como é que esse moço está falando? E eu entendo em hebraico. Que coisa milagrosa, que coisa fantástica. E nessa pregação de Pedro, ele mostrou que Jesus é o Filho do Pai, que ele foi enviado pelo Pai, que ele chegou a Jerusalém, foi mal recebido, foi colocado de lado, foi preso, apanhou e foi crucificado, e que eles eram culpados dessa crucificação, que eles tinham errado redondamente e jamais poderiam ter feito isso com a pessoa de Jesus. Aí quando ele terminou dizendo assim, olha, eu quero nessa mensagem que eu estou transmitindo para vocês, que vocês todos, Israel toda, fiquem sabendo que essa verdade que eu estou pregando aqui é a pura verdade. Todo Israel deve estar ciente de que ele é o único que salva, porque em nenhum outro nome há debaixo do céu que tenha um nome pelo qual vamos ser salvos. É só Jesus que salva. Quando ele terminou essas palavras, o auditório estava suspenso, estava impressionado. E ela disse assim, e vocês precisam arrepender desse pecado que vocês fizeram e ser batizados. Porque o povo perguntou a Pedro, e agora? O que é que nós devemos fazer? Pedro simplesmente disse assim, arrependam-se e sejam batizados. Então agora aí a multidão. Agora, Jerusalém naquela época estava com falta de água. Não tinha pia batismal, não tinha tanque batismal, não tinha nada disso. Faltava água. Então, como que vai batizar o povo que se entregou a Cristo naquele momento, na fundação da igreja cristã em Jerusalém? Quase 3.000 pessoas, quase 3.000. Agora, nós perguntamos, como batizar esse povo todo? De uma vez. Então nós acreditamos que foram feitos alguns pincéis de galinhos de oliveira, amarrados. E esses pincéis, cada apóstolo pegou uma vasilha, assim nós acreditamos, e enfia o pincel dentro da água, e jogava nas pessoas. É o batismo por aspersão. Mas quase 3.000 pessoas, não tinha jeito de batizar de forma diferente. Então nós acreditamos que tenha sido assim. E desta maneira, queridos, foi plantada a igreja nossa irmã, na cidade de Jerusalém. Isso tudo aconteceu por causa da graça de Deus. E o texto aqui é claro. Olha, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então a mensagem dessa noite, resumindo, reverendo, fica assim. O desprendimento de Jesus. Coral, pode repetir para mim? Desprendimento de Jesus. Outra vez. Desprendimento de Jesus. Juntamente com a igreja toda. Desprendimento de Jesus. Primeira divisão. Do que ele é. Do que ele é. Nesse do que ele é, nós vamos ficar impressionados com o desprendimento de Jesus. E para eu mostrar esse inventário de Jesus, a amplitude do que ele possui, eu tive o cuidado e não quis confiar na minha memória somente, e escrevi nessa folha. Quando ele diz assim, eu sou. Eu estou mostrando o que ele é. Porque ele nunca perdeu nada disso que ele diz que eu sou.
Eu sou. Veja bem. E eu tenho as referências todas aqui, mas eu não vou ler referência, porque o tempo não dá. Porque sabe o que acontece, irmãos? Eu precisei chegar aos 87 anos para aprender a estar no púlpito com toda a reverência, maior ainda, e pregar sermão curto. Curto e objetivo. E eu esqueci de tirar o relógio. E agora ele vai ficar aqui. Porque o sermão muito comprido pode cansar. E se o pregador se tornar repetitivo, ainda cansa mais. E daqui a pouco alguém está quase cochilando. Então o sermão tem que ser curto, objetivo e divino. Então eu quero mostrar para os irmãos quem é Jesus. Só lendo o que ele falou. Ele falou assim: eu sou o Messias. Ponto final. Não tem ninguém que pode falar de religião, que pode falar de teologia, que pode falar de hermenêutica, que pode falar de grego e hebraico, além do Messias. Eu sou o Messias. Vamos repetir? Eu sou o Messias. Segundo, eu sou o pão da vida. Pode repetir. Eu sou o pão da vida. Eu sou de cima. Falem todos. Eu sou de cima. Eu sou o eterno. Eu sou o eterno. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Senhor e mestre. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Ele nunca perdeu nenhuma dessas virtudes e nenhuma dessas dádivas que o Pai lhe deu. Então, nesse auditório não deve haver uma pessoa sequer que venha desconhecer o que Jesus Cristo é. Ele é o enviado do Pai. Ninguém o vence. Ninguém pode acabar com ele. Porque ele é o único que regulariza a minha vida, que retira de mim toda a mancha do mal e me restaura vida de comunhão e intimidade com Deus. É o único. Agora, queridos, veja bem, eu estou falando sobre o que eu estou falando mesmo? Qual é o assunto? Desprendimento de Jesus. Vamos repetir? Desprendimento de Jesus. Do que ele é. Disso ele nunca deixou de ser o que eu li. Ele é isto e muito mais. Agora, veja bem. Conheceis a graça de Deus, que sendo rico, olha aqui, tudo que eu falei mostra a sua riqueza. Agora, sendo rico, o que ele fez aí no texto? Se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Agora, vamos entrar no capítulo da pobreza de Jesus. Que coisa, reverendo. Ele se tornou pobre. Sabe quando é que ele se tornou pobre? Quando ele ouviu do pai: meu filho, eu estou com um grande problema. O homem que eu criei e a mulher que eu criei, eles desviaram do meu caminho. E agora estão perdidos e estão desligados de mim.
E eu não tenho outra pessoa senão você. Você é o meu filho. Você concordaria de ir à terra e assumir a posição de alguém que podia pagar a dívida do homem e da mulher? Só que você vai ter uma missão muito difícil, porque você vai sofrer no seu trabalho por algum tempo e depois eles vão pregar você numa cruz. Jesus olhando para o Pai, humildemente, falou: Pai, estou entendendo que é uma missão muito pesada, mas se é o que o Senhor precisa de mim, eu vou. E aí começou a pobreza de Jesus. Sabe como? Primeiro, assumiu um corpo humano. Você já pensou Deus tornar-se uma pessoa humana? Aí ela tinha que comer. Tinha que possuir algumas coisas. Ele não possuiu nada. A única coisa que ele possuiu foram 3. Uma túnica muito bonita que a sua mãe fez para ele, que eu não sei até hoje como é que ela conseguiu fazer uma túnica para cobrir todo o corpo de Jesus, sem ter uma costura. E ela era tão bonita e tão cara, que quando ele estava na cruz pregado, os soldados ajoelhados lá, sentados no chão, assim eu imagino, começaram a conversar: escuta, e quem agora vai ficar com essa túnica? Todos queriam a túnica. Aí alguém disse: não, nós vamos lançar sorte. Vamos ver quem vai levar a túnica. Lançaram sorte e alguém levou a túnica. Mas as outras 2 coisas que ele possuía, sabe quais foram? A expressão da pobreza. Uma coroa de espinhos na cabeça era dele. E uma cruz. Que pobreza medonha. Quando ele estava no Getsemane, que significa prensa de azeite, ele estava prensado pela montanha dos nossos pecados, lá no jardim de Getsemane. Eu tenho uma filha que esteve lá há pouco tempo, e ela colocou a mão assim, a minha filha, a Sandra, pôs a mão no rosto, em cima daquela pedra que estava colocada no centro do Getsemane, onde Jesus Cristo também colocou os seus 2 braços e a mão no rosto, e começou a chorar. Esse choro é tristeza, é lamentação, é decepção, é rejeição total. E aí aconteceu uma coisa que eu já encontrei só um outro exemplo na literatura. O seu suor foi se tornando sangue vivo. Só na França houve um cidadão que foi torturado de tal maneira que o seu sofrimento chegou a parecer com o sofrimento lá daquela pedra. Ele suou também sangue. Não conheço outra história. Queridos, você já pensou Jesus assim, ó, chorando, e o sangue escorrendo assim no rosto dele? Por mim, pela senhora, pelo senhor, e por você, querido visitante dessa noite. Ele chorou por você. Lá ele ficou ansioso. Ansiedade é pobreza. Lá ele teve medo. Medo é pobreza. Ele teve fome. Fome é sinal de pobreza.
Ele teve tentação. Tentação é sinal de pobreza. Ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. Como Deus podia sentir tudo isso? Por causa de mim e por causa de você. Então Jesus, para que eu fosse rico, o Senhor fosse rico, você fosse rico, aqui no coral, aqui no auditório. Ele passou por tudo isso. Então, na história humana não tem outro Salvador. Não existe. Você não encontra em lugar nenhum. Só Jesus Cristo pode salvar um pecador. Ninguém mais. Agora veja bem como é que termina o sermão. Ele diz assim: para que vocês fiquem ricos. Ricos. Queridos, essa palavra ocupa um espaço enorme. E eu não disponho de muito tempo para ficar falando sobre a palavra riqueza. Essa palavra riqueza pode vir acompanhada de miséria. Miséria. Quanta gente podre de rica nesta terra morreu na miséria. E os bilhões de dólares não puderam socorrer. Porque o dinheiro é muito bom. Nenhum de nós pode viver sem dinheiro. Mas o dinheiro, para ser uma bênção, tem que ser servo do bolso. Ele tem que estar no bolso. Ele não pode ocupar o coração da gente, que aí vai tudo mal. Isso era uma tragédia. Mas agora nós somos ricos. Qual é a riqueza de Deus? Agora eu vou contar uma história verídica. Uma senhora vivendo num país comunista. Ela adotou um versículo da Bíblia, que é Filipenses 4,19. Leia em casa depois, com meditação. Filipenses 4,19. Ela falava assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir todas as minhas necessidades. E ela falava isso para todo mundo. E o rei ficou sabendo dessa mulher petulante, dessa mulher orgulhosa, dessa mulher que falava uma coisa que feria o rei. Ele falou: eu quero conhecer essa mulher. E mandou que seus soldados a trouxessem. E a esposa do rei, admirada com essa mulher, a coragem dela, quis conhecer a mulher. Mas ela foi sem o marido saber e ficou no auditório lá na hora do tribunal. E o orador condenou a mulher. Aí depois o rei levantou-se e disse: olha, minha senhora, eu sempre desejei conhecer você. Agora eu vou pôr a mão em você. Você diz por aí que Deus há de suprir cada uma de suas necessidades. Uma das suas necessidades prioritárias é se alimentar. Concorda? Ela disse: sim. Quero ver quem vai lhe dar comida na cadeia. Deu a sentença e mandou um soldado levar a mulher para a cadeia. Nossa irmã em Cristo. E ela ficou na cadeia. Quando foi no dia seguinte, ela estava lá sentada, triste, pensando no seu estado. Veio o porteiro e chamou: a senhora é fulana de tal? Sim, vem aqui. Tem uma encomenda aqui para a senhora. Tinha uma bandeja cheia de comida, frutas, uma bandeja caprichada. E o porteiro perguntou quem tinha mandado.
E a pessoa disse, é a esposa do rei. Esposa do rei? É sim. É aquela comida que o rei comeu lá na mesa dele, a prisioneira comeu lá dentro da cadeia, satisfatoriamente. Por quê? Isto vai acontecer. Eu sou pobre, mas para que vocês sejam ricos. Mas essa riqueza que Jesus Cristo passa para mim, passa para a senhora e o senhor, não é comida. Essa riqueza é a proteção que Deus nos dá nessa terra. Nossos ouvidos estão calejados de ouvir falar de miséria, de podridão, de imoralidade, de roubalheira, de dinheiro ilícito. E nós estamos assustados. Não precisamos assustar com nada. Porque esse Deus que nos fez ricos nunca falhará. Nunca. A riqueza que Ele nos dá, queridos, a gente não gosta muito quando um irmão está num caixão. Mas veja bem a firmeza de Paulo. Escuta esta. Lá em Roma, quando o encarregado de cortar o pescoço de Paulo ficou titubeante, porque Paulo, durante a caminhada até o patíbulo, onde estava a guilhotina, para cortar o pescoço de Paulo, ele foi evangelizando o soldado. E o soldado ficou tão impressionado com a palavra de Paulo, que quando chegou o momento de colocar o pescoço dele na guilhotina e de soltar a lâmina, ele ficou parado, olhando para Paulo, lá em Roma. E aí, ele não executava Paulo, porque Paulo tinha feito uma oração por ele e pela sua família, na hora. Aí depois Paulo olhou para ele e disse assim, o senhor não vai me executar? Ele não respondeu. Aí surgiram lágrimas nos olhos do carrasco. Aí Paulo disse, não, fique calmo. Você tem que cortar o meu pescoço. Fique tranquilo, porque na medida que você soltar a lâmina e a minha cabeça cair no chão, já estou no céu. É isso que eu quero que o senhor acredite, que Jesus Cristo salva você também, como me salvou. A hora que minha cabeça cair, já estou no céu. Essa é a riqueza, querido. O céu, querido, a gente não sabe descrever. Mas é uma coisa tão grande que não tem língua nenhuma, que vai descrever a fundo o que é o céu. O céu é uma coisa encantadora, uma coisa magnífica, majestosa, fantástica, extraordinária. Jesus se fez pobre para me dar o direito de ser seu irmão. Fui crucificado com Ele, sofri com Ele, ressuscitei com Ele, e quando a morte me fizer parar o coração, estarei no céu. É isso que vai acontecer, porque Ele se fez pobre para nós sermos ricos. Então eu falei sobre o desprendimento de Jesus, do que Ele é, do que Ele propõe, tornou-se pobre, e do que Ele nos oferece, plena riqueza. Amém e amém.